pastor, pela confiança e, sem demagogia nenhuma, irmãos, dizer ao meu pastor que muito obrigado por o Senhor ser esse homem que acredita em vidas, que acredita em ministérios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 23, salmo bastante conhecido. Vamos meditar nessa palavra nessa noite. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia, aleluia, eu quero louvar um trecho de um louvor. Vamos adorar a Deus. É antigo, mas você conhece. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Os irmãos acharam, amém? Salmo de número 23 tem como título A Felicidade de Termos o Senhor como nosso pastor. E diz assim a palavra do Senhor. Você pode dizer comigo, o Senhor é. O Senhor é. Mais uma vez, o Senhor é. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode repetir o início do verso 6? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E você pode se assentar adorando ao Senhor. Aleluias. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. O Salmo de número 23, ele é um salmo muito conhecido, se não um dos salmos mais conhecidos do livro de Salmos. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. De repente, se você perguntar a alguém na rua, até mesmo alguma pessoa que não professa a nossa fé, que não é cristão, e dizer para ele, você conhece aquele salmo que diz assim, o Senhor é o meu pastor? E provavelmente aquela pessoa vai te continuar esse salmo dizendo, nada me faltará. O salmo de número 23, ele é um salmo muito conhecido, meus irmãos. Algumas pessoas têm até o costume de deixar a Bíblia, né, meu presbítero, aberta no livro do Salmo 23. Alguns têm o costume de deixar a Bíblia ali aberta no Salmo 91, que é um salmo que fala muito sobre a proteção, sobre o cuidado de Deus. Aleluia. Mas o fato é que muitas pessoas conhecem o salmo do pastor, mas nem todos conhecem o pastor do salmo. Aleluia, eu vou repetir. Muitas pessoas conhecem o salmo do pastor, mas nem todos conhecem o pastor do salmo. Aleluia, mas eu acredito que todos, ou pelo menos a maioria daqueles que me ouvem aqui nessa noite, conhece esse Deus que é pastor. E se por acaso há alguém aqui nessa noite que ainda não conhece esse pastor que cuida, que protege, aleluia, que direciona, me permita em alguns minutos falar um pouco sobre esse pastor.
O Salmo de número 23, meus irmãos, é um salmo escrito por ninguém mais, ninguém menos do que o rei Davi. Aleluia. Ou então, o Salmo de número 23, ele tem como autor, aleluia, o rei Davi, assim como também muitos outros salmos que se encontram aqui no livro de Salmo. Por exemplo, o Salmo de número 3, que Davi escreve quando ele estava sendo perseguido por seu filho Absalão, aleluia. E no Salmo de número 3, vai dizer a seguinte coisa, Davi escrevendo: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Outro salmo também, irmãos, que Davi escreve, que me chamou muito a atenção, é o Salmo de número 124. Aleluia, que eu quero estar lendo aqui também com os irmãos. É um salmo que Davi escreve logo após Davi ter uma vitória sobre o exército inimigo, que diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Aleluia. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor. Aleluia. Preste bem atenção aqui, meu querido. Eu vou ser bem breve nessa palavra. Aleluia. O que me chama a atenção é que os salmos mais belos, meu pastor, e mais profundos que Davi escreve, foi exatamente durante momentos que Davi estava passando por situações de grande angústia, de perseguição, aleluia, onde Davi estava passando por escassez, onde Davi estava correndo risco de vida, aleluia. É exatamente nesses momentos que Davi escreveu esses salmos que nós conhecemos, aleluia, esses testemunhos que nós conhecemos, aleluia, como salmo. Aleluia, eu quero já liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Aleluia. Mas esse momento de luta, de perseguição que você tem passado, vai se transformar num grande testemunho. Aleluia, porque o Senhor, Ele está contigo. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Davi, não havia ninguém melhor para escrever o Salmo de número 23 do que Davi. Por quê? Porque Davi, ele era pastor de ovelhas. E o Salmo de 23, eu acredito que não foi diferente dos outros salmos. Eu acredito que Davi estava passando também por um momento de luta. E ao se deparar com um momento de luta, eu fico imaginando Davi trazendo a memória dele, quando ele era pastor e cuidava das ovelhas de seu pai. Aleluia. Davi, ele traz a memória dele e começa a imaginar: se eu, homem, falho, dava vida pelas ovelhas do meu pai, aleluia, quanto mais o Senhor, que é o meu pastor, Ele pode fazer pela minha vida. Aleluia. E ali Davi, ele começa a escrever o Salmo de número 23, que vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Eu acho maravilhoso e lindo que a palavra ela fala com a gente nos mínimos detalhes. Repare que quando Davi ele declara: o Senhor é o meu pastor, aleluia, Davi ele usa o verbo é no presente. Davi ele não fala: o Senhor foi meu pastor, ou ele não fala: o Senhor será o meu pastor. Não, Davi fala: o Senhor é agora, no presente, independente do que eu esteja passando, independente da luta que eu esteja vivendo, o Senhor, Ele é o meu pastor.
Aleluia. E Davi, ele também declara algo que me chamou a atenção. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Davi, ele não declara: o Senhor, ele é o pastor do povo de Israel. O Senhor, ele é o pastor, aleluia, dos meus pais. Aleluia, não. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele tinha uma convicção no coração dele, aleluia, que o Senhor era pastor sobre a vida dele, aleluia. E que você possa ter essa convicção que o Senhor, ele é o teu pastor, independente do que você está passando, irmão. O Senhor, ele está contigo, independente do que você está passando. O Senhor, ele está cuidando da tua vida, aleluia. Davi continua dizendo: nada me faltará. Aleluia. E esse nada me faltará, muitas das vezes nós nos questionamos. Porque muitas das vezes nós entendemos, quando Davi fala nada me faltará, que a Bíblia está dizendo que nós não iremos passar, aleluia, por lutas ou dificuldades nessa terra. Aleluia. Mas quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi está indo muito mais além do que as coisas materiais. Aleluia, você pode entender isso nessa noite? O Senhor, ele provê sim, ele provê, porque a palavra diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Só que aqui Davi, ele está falando de prosperidade. Você ser próspero não é ter aquilo que você quer, é você ter aquilo que você necessita. Aleluia. E nessa noite eu creio que aquilo que você necessita, o Senhor, ele tem provido sobre a tua vida. Aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Aleluia. Não fique se questionando porque você ainda não conquistou aquilo que você quer. Aleluia. Porque se de repente aquilo que você quer ainda não chegou na tua mão, é porque de repente ainda não é o tempo, ou aleluia, ou porque Deus sabe que aquilo não vai ser bom para você, porque aquilo que você necessita, o Senhor, ele provê na tua vida, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. E quando o Senhor, irmãos, quando Davi, ele declara: nada me faltará, além da provisão física, do alimento, das vestes, da moradia, Davi aqui, ele também estava querendo falar algo lindo, irmãos, que falou muito forte ao meu coração. Porque quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi estava querendo dizer: eu posso passar por lutas, eu posso passar por choro, eu posso passar por enfermidade, eu posso passar por calúnia, eu posso passar por perseguição. Mas se em todos esses momentos o Senhor estiver comigo, Ele suprirá todas as minhas necessidades com a sua presença. Por isso que Davi diz: nada me faltará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai continuar dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi fala de pastos, irmão, eu me lembro de aprisco. Porque para o pastor naquela época, irmãos, o que ele fazia no deserto? Ele montava um aprisco, fazia um cercado, ele colocava as ovelhas ali dentro e ele ia à procura de pasto. Quando ele achava pasto, ele tirava as ovelhas do aprisco e direcionava as ovelhas até o pasto, para que elas se alimentassem. Aleluia! E a palavra que eu quero liberar para você nessa noite é: se você quer se alimentar daquilo que Deus tem para a sua vida, permaneça no aprisco. Aleluia. Porque lugar de ovelha é no aprisco, irmão. Aleluia. Alguém tem falado aí de umas teologias, né, pastor, que não precisa congregar. Irmão, isso aí é uma ideologia do inferno, irmão. Não acredite nisso. O lugar de ovelha é na casa do Senhor. Aleluia.
E o salmista continua dizendo: guia-me mansamente a águas tranquilas. E ali estudando, meditando nessa palavra, eu descobri que a ovelha ela não bebe água suja. Por isso que o pastor, ele guiava as ovelhas para águas tranquilas. Aleluia. Por quê? Porque o pastor, ele não dá qualquer água para a sua ovelha. Aleluia. E nessa noite tem água para você beber aqui, você crê? Tem alimento para a tua alma, aleluia. Certa feita, pastor, Jesus estava lá, aleluia, passando por Samaria. Jesus se depara com uma mulher, aleluia, que ia tirar água, aleluia, daquela cisterna. Jesus começa a iniciar um diálogo com aquela mulher e diz: dá-me de beber. Aquela mulher não entende e diz para Jesus: como pede-me dar-me de beber se tu não tem com que tirar? Aleluia. Aí Jesus vira para aquela mulher e diz: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, aleluia. E quem é que te pede dar-me de beber? Aleluia. Tu me pediria água, e eu te daria água viva. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O verso de número 3, o salmista vai continuar dizendo: refrigera a minha alma. E eu me indaguei ao ler esse texto. Porque naquela época eu fui buscar, né, estudando, meditando nessa palavra, que naquela época, os irmãos sabem, conhecem, que no deserto, durante o dia, fazia muito calor. Então, durante a trajetória do pastor com as suas ovelhas, em determinado tempo, o pastor ele precisava molhar a cabeça das ovelhas, para que ela não viesse a desfalecer por causa do calor. Mas aqui no texto diz: refrigera não minha cabeça, mas a minha alma. E eu falei: que negócio é esse, Jesus? Refrigera a minha alma, presbítero Cristiano. Aleluia. E o Senhor ministrou no meu coração, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que certa vez Jesus, ele diz assim, ó: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, eu não te dou como o mundo dá. Aleluia. Ou seja, Davi estava querendo dizer aqui, aleluia, quando ele diz refrigera a minha alma, aleluia, ele estava dizendo: só Jesus pode refrigerar a tua alma por dentro. Aleluia. O homem pode até te dar o ombro para você reclinar a cabeça e chorar. Aleluia. A água que tem ali no bebedouro pode até matar a sede do teu corpo físico, mas a sede da tua alma, só Jesus pode matar. Aleluia. Só Jesus pode refrigerar a tua alma. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por que você acha que nós vemos aí pessoas que não estão na presença de Deus acabando com a sua vida? Aleluia. Pessoas tomando decisões de tirar a própria vida para tentar acabar com o seu sofrimento. Por quê, irmãos? Porque não tem o refrigério da alma. Aleluia. Mas nós temos o refrigério da alma. Aleluia. Refrigério vai falar de paz, irmão. E agora eu quero falar com você sobre essa paz. A paz que excede todo entendimento. Quem aqui já teve uma experiência de você estar passando por um dia difícil, irmão, mas difícil, e quando chegar no culto você se quebrantar, se derramar diante da presença do Senhor, e aquela angústia do seu coração começar a sair, aleluia, conforme você vai se quebrantando na presença do Senhor, aleluia, a tristeza vai caindo por terra e você vai se sentindo leve, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É a paz, irmão, é a paz que excede todo entendimento, é a paz que faz você chegar aqui na igreja, aleluia, e de repente o seu marido está em casa, está afastado, mas você chega aqui, coloca esse sorriso lindo no rosto, levanta a sua mão e diz que Deus é fiel. Aleluia. Sabe o que é isso? Você tem a paz. É a paz, aleluia, que quando você está passando na rua, aleluia, e o seu filho afastado, aleluia, você não sabe nem onde ele está, o que ele está fazendo, e a tua vizinha pergunta para você: e aí, minha irmã? E aí, meu irmão? Como é que você está? E você olha para ela e diz, dá um sorriso e diz:
tá tudo bem, aleluia, porque você tem a paz de Jesus Cristo, aleluia, dentro do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai continuar dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Vereda vai falar a respeito de caminhos que a ovelha ela deve andar. Veredas retas significa caminhos retos, caminhos justos, caminhos que agradam ao Senhor. E Davi diz: Senhor, guia-me por veredas da justiça. Mas, Senhor, não deixe com que nenhuma outra coisa seja um motivo de eu me esforçar tanto para caminhar nas veredas da justiça que não seja o amor ao teu nome. Aleluia, você está entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você estar aqui hoje, você estar caminhando em veredas retas, o maior incentivo para você estar caminhando na presença do Senhor é o próprio Senhor. Aleluia. E eu preciso falar isso aqui, irmãos. Eu não quero doutrinar a igreja, porque quem tem essa autoridade de doutrinar a igreja é o nosso pastor presidente. Mas se você está aqui, caminhando na presença do Senhor, e não é por amor ao nome de Jesus, é para mostrar para homens, você está fazendo errado, irmãos. O motivo tem que ser Jesus. Aleluia. A tua inspiração tem que ser Jesus. Aleluia. O teu combustível tem que ser Jesus. Aleluia. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Aleluia. Você só está aqui por causa de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Aí a palavra do Senhor vai continuar dizendo, irmãos. Aleluia. A respeito do vale da sombra da morte. E Davi vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que Davi não teme? Porque tu, Senhor, estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui estudar, irmãos, sobre o vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte, ou o vale das sombras profundas, é um penhasco rochoso íngreme, de encostas verticais, com cerca de 450 metros de profundidade. Fica no caminho que liga Jericó a Jerusalém, na extremidade do Mar Morto. E o sol raramente alcança a profundeza daquele vale. Para você ter noção quão profundo é esse vale. Aleluia. E esse vale, aleluia, ele era muito utilizado pelos pastores para fazer o trajeto de Jericó para Jerusalém ou de Jerusalém para Jericó. Aleluia. Ali o pastor ele colocava as ovelhas uma atrás da outra e ele ia guiando as ovelhas. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi declara que ele é consolado pela vara e pelo cajado. Aleluia. O pastor, irmãos, ele tem dois instrumentos. Diga, vara e cajado. A vara, ela é um instrumento utilizado pelo pastor para proteger a ovelha, irmãos. Quando vem algum inimigo, algum animal para tentar atacar as ovelhas, o pastor ele usa daquela vara para defender as ovelhas. Aleluia, mas o pastor ele também usa o cajado. E o cajado era utilizado, meu pastor, quando as ovelhas estavam caminhando ali na beira do vale, e o pastor via que aquela ovelha estava se desviando e poderia cair dentro do vale, ele via com o cajado, ou no pescoço ou na perna da ovelha, e puxava ela de volta para o caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele usa a vara, aleluia, mas ele também usa o cajado para te conduzir nessa noite. Aleluia. Aceite a correção do cajado do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 5.
O Senhor, Ele vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, Davi declara: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. E eu, conversando com o Espírito Santo, eu perguntei ao Espírito Santo: mas para que o Senhor prepara uma mesa perante os inimigos? E o Espírito Santo falou comigo, irmãos, que quando o Senhor ele prepara uma mesa para mim e para você, perante a presença dos nossos inimigos, não é para a gente querer humilhar o nosso inimigo. Aleluia. Não é para a gente querer se engrandecer. Não, irmãos. Evangelho não é isso. Quando o Senhor ele prepara uma mesa para você perante a presença dos seus inimigos, é para você mostrar para os seus inimigos o que Deus fez na tua vida e através disso você alcançar eles também, irmãos. Quando Deus ele prepara uma mesa, ou seja, quando Ele prepara algo, como Ele te honra de alguma forma, aleluia, é para você colocar o seu inimigo sentado na mesa e falar assim para ele: come e bebe. Comeu, bebeu, tá bom? Aleluia. Essa mesa foi o Senhor que preparou para mim. E esse Senhor que preparou essa mesa para mim, Ele também tem um projeto na tua vida, irmão. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra diz, Jesus ele vai nos ensinar a seguinte coisa. E isso é forte demais, e às vezes é um pouco duro para a gente. Jesus vai falar a seguinte coisa: amai o que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Aleluia. Mas às vezes a gente está fazendo tudo ao contrário, irmãos. Aleluia. Só nos Estados Unidos que tem isso, pastor. Aqui na igreja não tem isso não, esse mistério não. Porque a irmã passou do meu lado, não falou comigo, eu também não vou falar mais com ela. Porque... Vou usar a figura do Senhor, tá, meu pastor, o Senhor me permite? Pastor, a gente sabe a correria que é a vida do pastor. Às vezes o pastor chega aqui na igreja com a mente a mil. Aí o irmão, às vezes o pastor passa distraído, não cumprimenta o irmão. O pastor não gosta de mim, eu também não vou falar mais com o pastor não, irmão. Aleluia. Você lê isso aqui, irmão. Quando alguém passar por você e não te cumprimentar com a paz, faz o contrário. Você vai lá e fala que: meu amado, minha amada, a paz do Senhor Jesus, você é muito importante para mim. Aleluia. Isso é evangelho, isso é ser cristão. Aleluia. E vai falar aqui, o salmista: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. O óleo, ele vai falar sobre capacitação, irmãos. Capacitação e cura. O óleo, ele também era usado para meios medicinais, para cura, mas também era usado para unção. Aleluia. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Que tem um óleo espiritual descendo do céu sobre a tua vida, que Ele está te curando nessa noite, para te capacitar, através do teu testemunho, a alcançar outras vidas. Aleluia. E o verso de número 6, eu já estou encerrando, diz assim a palavra do Senhor. Cadê o pastor Marlon? Pastor Marlon, me dá uma força ali no teclado. Cadê o Richard? Deixa Deus te usar ali, varão. O verso de número 6 vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero trazer para você uma definição bem rápida do que é bondade e do que é misericórdia. Bondade significa ajuda, auxílio, amparo. Misericórdia significa tratar alguém melhor do que ele merece ser tratado. Aleluia. Eu, às vezes, cumprimento o pastor, e o pastor já entendeu esse mistério, porque às vezes eu entendo ele fala: como é que o senhor está, pastor? Ele fala: eu estou melhor do que eu mereço. Aleluia. Porque ele já entendeu, aleluia, que nós não somos merecedores de nada, e que o Senhor, Ele nos trata muito melhor do que aquilo que nós merecemos.
Aleluia. Você sabe que a bondade e a misericórdia te seguir todos os dias da sua vida, irmãos? É mais ou menos assim. Eu vejo meus amigos, eu me inspiro nos meus amigos pregando, né? Hoje eu quero fazer também esse mistério. Me ajuda a pregar aí, varão, levanta aí. Me ajuda a pregar, pastor. A Bíblia diz: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É mais ou menos assim. Eu acordei, levantei, estou indo para o meu trabalho, e a bondade e a misericórdia do Senhor, aleluia, aleluia. Cheguei no trabalho, concluí o meu trabalho, estou voltando para minha casa, oh, aleluia. A bondade e a misericórdia do Senhor estão me seguindo, aleluia. Peguei um ônibus de manhã, estou indo para o centro do Rio trabalhar. Na cidade alta aquele tiroteio, bala para cá, mas eu não sou atingido por quê? A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O homem deu um decreto sobre a minha vida. Chegou a enfermidade, estou desenganado, mas de repente Deus faz algo que muda o quadro, e está você aqui adorando a Deus nessa quarta-feira. Sabe por quê? A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Sabe o que é isso, irmão? Você não merecia estar aqui, mas a bondade e a misericórdia do Senhor te alcançou. Você não merecia ter família, mas a bondade e a misericórdia do Senhor te deu família. Você não merecia uma casa, mas a bondade e a misericórdia do Senhor te deu casa. Aleluia. Você não merecia ser salvo, mas o Senhor te salvou, te limpou, te lavou no sangue pela bondade e pela misericórdia. Oh, aleluia. Oh, é a bondade e a misericórdia. É a bondade e a misericórdia, irmãos, é a bondade e a misericórdia. Até o fato de você sentir o desejo de adorar o Senhor emana do Senhor. Por você mesmo, por mim mesmo, eu nem estava aqui nessa noite, irmãos, porque a minha natureza é ruim, mas a bondade e a misericórdia, arabanda saio, aleluia. Se não fosse o Senhor, aleluia, na minha vida, aleluia, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor na tua vida, meu irmão Alan, aleluia, tu já teria descido a sepultura há muito tempo. Você não desceu porque a bondade e a misericórdia está sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, você pode adorar a Deus por um minuto. Levanta suas mãos. Aleluia, a bondade é a misericórdia. Só estamos aqui pela bondade e pela misericórdia. Ministério Casa na Rocha só está de pé por causa da bondade e da misericórdia. Aleluia, pastor Carlão só está aqui por causa da bondade e da misericórdia. Eu me lembro no dia, pastor, que o telhado do templo caiu. Aleluia. Mas nós chegamos até aqui por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque nós somos inteligentes? Não. Por causa da bondade e da misericórdia. É a bondade, é a misericórdia, é a bondade, é a misericórdia, aleluia. Oh, meu Deus, coisa linda a tua presença, Jesus. Porém, irmãos, aleluia. E eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento. Diante de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e me usou como instrumento para transmitir para você nessa noite,
eu quero te dizer a seguinte coisa: que todas essas maravilhas que eu acabei de falar para você, Deus só pode realizar na sua vida com um porém. E a primeira coisa que Jesus, o pastor dos pastores, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, Ele requer de mim, de você nessa noite, para que nós venhamos ter essas bênçãos sobre a nossa vida. A primeira coisa é estar na posição de ovelha. Aleluia. E como é que eu faço para estar na posição de ovelha? Eu vou te falar aqui 3 coisas, irmão. Primeira coisa, ser dependente de Deus. A ovelha entende que ela não pode fazer nada pelo seu próprio braço. Ela entende que ela depende do seu pastor para fazer tudo. Segunda coisa, a ovelha, ela aceita a correção do seu pastor. E aí é difícil demais, porque às vezes a correção ela dói, ela machuca. Mas o Senhor sabe como tratar das suas ovelhas. Aleluia. E a terceira coisa é, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha ela não é guiada por qualquer voz. A ovelha ela não é guiada por qualquer barulho. A ovelha ela só é guiada pela voz do seu pastor. E a segunda coisa que Deus ele requer de você nessa noite, para que você venha ter essas bênçãos sobre a sua vida, é estar no aprisco do Senhor. Porque lugar de ovelha é no aprisco. Aleluia. E eu quero aqui dizer para você nessa noite, aleluia. De repente você chegou aqui nessa noite, aleluia, e durante a caminhada você se distanciou do aprisco do Senhor. Mas eu quero te dizer algo nessa noite: o Senhor, Ele larga as 99 para ir atrás de você. Aleluia. Porque Ele sabe que mesmo distante você continua sendo ovelha. Aleluia. Pode se pôr de pé em nome de Jesus? Aleluia. Quero chamar o ministério de louvor para me ajudar a ministrar o louvor. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Ei, Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus te trouxe aqui com um propósito. De repente você já está vindo nos cultos e Deus ele tem falado ao teu coração. Aleluia. Hoje o Senhor ele quer te salvar. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais ele fará, diz a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor ele quer cuidar de você. O Senhor ele quer te dar água fresca. O Senhor ele quer te dar alimento. Aleluia. Mas é necessário que você venha e reconheça o Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer, Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Aleluia. Cadê você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Cadê você que quer ser cuidado, apacentado por esse pastor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério de louvor vai estar entoando uma canção. Aleluia. Feche seus olhos, meus irmãos, em nome de Jesus. Eleve seu pensamento ao Senhor nessa noite. A Ti toda honra, Pai, a Ti toda glória, a Ti todo louvor e toda adoração. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
Pode ser mais forte, irmão. Pode ser